Ok, senhoras e senhores, Rafael Fishman por aqui num vídeo que é um dos mais esperados por muitos de vocês. Vamos detalhar aqui o que mudou, quais são as melhorias, quais são as novidades nas câmeras do iPhone 15/15 Plus e do iPhone 15 Pro/15 Pro Max, mais uma vez em parceria com a Lu, a oportunidade que você tem de assinar um iPhone pagando metade do preço de um iPhone cheio, levando aí num pacote completo, incluindo capinha, película, carregador e um seguro completo contra acidentes, roubo e furto qualificado. Link na primeira linha da descrição desse vídeo. E vamos começar aqui tratando das mudanças técnicas das câmeras dos iPhones 15 e 15 Plus. Ao menos em termos de hardware, a câmera frontal dos iPhones 15 e 15 Plus permanece a mesma, um sensor de 12 megapixels com abertura f1.9, mas assim como as câmeras traseiras, a gente vai ter aqui benefícios na qualidade de fotos e vídeos devido aos aprimoramentos de chip, afinal a gente tem agora aqui o A16 Bionic em vez do A15 Bionic, e também das novas tecnologias de software que a Apple trouxe, incluindo o HDR Inteligente 5. Já na parte traseira a gente tem sim novidades mais significativas. Essa daqui é a câmera principal, a grande angular, que passa de um sensor de 12 para 48 megapixels, a abertura fechou um pouquinho, f1.5 passou para f1.6, enquanto a ultra angular permaneceu pelo menos tecnicamente igual, sensor de 12 megapixels com abertura f2.4. Mas, de novo, a gente tem aqui boas melhorias na parte de software e vale notar que esse sensor aqui de 48 megapixels não é exatamente o sensor de 48 megapixels dos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max e muito menos dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. É um belo salto em hardware aqui para o sensor principal, a grande angular dos iPhones 15 e 15 Plus, vai satisfazer muita gente, mas não é no mesmo nível dos modelos Pro. No caso dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, mesma coisa na câmera frontal, sensor de 12 megapixels com abertura f1.9. Eu diria que a câmera frontal de praticamente todos esses iPhones, em termos de hardware, deve ser a mesma, meu palpite. Falando das câmeras traseiras aqui do iPhone 15 Pro, tecnicamente não temos mudanças em relação ao iPhone 14 Pro. Essa aqui em cima é a ultra angular, 12 megapixels, abertura f2.2 com autofoco, então os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max continuam com capacidade macro que o iPhone 15 e 15 Plus não tem. E essas duas lentes agora se inverteram. Essa aqui embaixo é a grande angular, que continua com 48 megapixels f1.78, e essa daqui é a tela objetiva 12 megapixels f2.8. Isso falando do iPhone 15 Pro. Tecnicamente ele não mudou muito em relação ao 14 Pro, já o iPhone 15 Pro Max é um pouco diferente. Aqui as câmeras ultra angular e grande angular são exatamente as mesmas do modelo 15 Pro, mas a tela objetiva aqui, embora também seja de 12 megapixels com abertura f2.8, ela utiliza um sistema interno de tetraprisma que aumenta o zoom óptico capturado pela tela objetiva de 3x para 5x. Além dessas mudanças de hardware que a gente tratou aqui, a Apple também trouxe algumas pequenas mudanças na parte de software, além desses aprimoramentos em fotografia computacional que tendem a melhorar o resultado de fotos e vídeos. A gente tem algumas mudanças práticas aqui no aplicativo Câmera e também na edição de fotos que a gente vai mostrando aos poucos nesse comparativo. E por falar em comparativo, mais uma vez eu quero recordar aqui uma coisa que a gente fala todos os anos. A gente faz upgrade de iPhones anualmente aqui devido à própria natureza do nosso trabalho do Mac Magazine. A gente precisa ter os aparelhos de última geração, a gente faz review todos os anos para vocês, por isso que acabamos fazendo comparativos diretos entre a geração anterior. Então, o iPhone base que a gente usou aqui nos nossos comparativos foi o meu 14 Pro, mas não é a realidade da grande maioria das pessoas. Muitos de vocês devem trocar de iPhone a cada 2, a cada 3, 4 ou até 5 anos, e aí esses saltos em melhorias de fotos e vídeos, entre as outras características que compõem um smartphone, né? Afinal, câmera é a principal utilidade de um smartphone para muita gente, mas quando você pula várias gerações assim, você acumula e você soma, né, os aprimoramentos que acontecem de ano a ano e você sente muito mais essas melhorias. Aqui vai ser muito sutil, mas a gente vai tentar analisar isso porque é o que a gente tem como base aqui de comparação. Começamos aqui, portanto, dando uma olhada no HDR inteligente, no Smart HDR. Essa daqui foi uma foto tirada com a câmera ultra angular dos 4 iPhones, começando com o 14 Pro. A gente estava aí no momento do dia com sol a pino e apontando para um prédio que estava contra o sol. Então esse prédio que vocês estão vendo na imagem aí, ele estava mais escuro do que inclusive parece nessa imagem. Então estamos aí no 14 Pro, essa é a foto do iPhone 15 com a sua ultra angular. Voltando aqui para o 14 Pro em termos de comparação, 15, pouquíssima diferença, se não nada. Essa daqui é a do 15 Pro,
Uma foto bem desafiadora, né? Com o sol apontando diretamente para a lente do smartphone. E por fim, 15 Pro Max, que deve ser virtualmente idêntica, mais uma vez 15 Pro e 15 Pro Max. E já que estamos falando de HDR, vamos agora para um segundo exemplo que eu tirei de dentro de um estabelecimento para fora também com o mesmo nível de luminosidade exterior. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma foto bem desafiadora para qualquer câmera que se preze. Aí é o 14 Pro, aqui a foto do 15, voltando aqui 14 Pro e 15, todos eles conseguindo equilibrar bem a exposição. Aqui 15 Pro e por fim 15 Pro Max. Nesses casos aqui a gente usou a câmera grande angular principal, enquanto o comparativo anterior tinha sido com a ultra angular. Então mais uma vez 15 Pro e aqui a foto do iPhone 15. E aproveitando que fomos fazer um lanchinho lá no Five Guys, também tirei umas fotos aqui com a ultra angular, testando um pouquinho. Essa não é a melhor foto, a gente tem mais exemplos mais para frente no vídeo, mas um pouquinho das capacidades macro desses aparelhos. E eu comecei aqui com o 14 Pro e é interessante como que na hora eu não percebi o quanto que o enquadramento mudou. Olha só, essa é o 14 Pro, essa é o iPhone 15, que ficou com um enquadramento muito parecido com o 15 Pro e com o 15 Pro Max. Por que aconteceu isso? Justamente porque as câmeras mudaram um pouquinho de posição nos novos aparelhos. Então eu deixei a câmera mais ou menos na mesma posição, mas eu não tinha percebido que o enquadramento tinha ficado tão diferente. Mas sem dúvida nenhuma, o comparativo mais emblemático aqui é se a gente pegar a foto do 15 Pro, que é muito parecida com a do 15 Pro Max, mas voltando aqui para o 15 Pro e comparar, é claro, com a do iPhone 15. Percebam onde está o foco da câmera do iPhone 15. Está lá naquela pá, lá no fundo, porque ele não tem autofoco e ele não tem a capacidade de fotografia macro. Voltando aqui para o 15 Pro, a gente vê aqui que um amendoim bem próximo da lente está em foco bem definido. E como eu falei para vocês, as câmeras frontais desses aparelhos praticamente não mudaram, mas a parte de software pode trazer resultados interessantes. Então vamos para alguns testes de selfie. Aqui eu com minha cara que tinha acabado de acordar, tirando com a selfie do iPhone 14 Pro, olha só, e a gente vai ver o HDR Inteligente 5 aqui fazendo total diferença nas fotos seguintes. Olha só, iPhone 15, como que ele conseguiu expor o céu muito melhor. iPhone 15 Pro, melhor ainda a qualidade da imagem, eu achei, ó, voltando aqui, as cores estão um pouco mais agradáveis no iPhone 15 Pro, e por fim aqui a do 15 Pro Max, muito parecida com a do 15 Pro, que eu volto aqui. Então, a mais diferente realmente foi a do 14 Pro, que estourou todo o fundo. E aliás, deixa eu fazer uma breve observação aqui das fotos do iPhone 14 Pro nesse vídeo. Eu havia me esquecido nesse comparativo todo que eu estava com um estilo fotográfico ativado no meu iPhone 14 Pro, que basicamente adiciona um pouco de contraste nas imagens. Então, se houver alguma diferença nesse sentido nos comparativos seguintes que a gente mostrar aqui, leve isso em consideração nas fotos do iPhone 14 Pro. Mais um exemplo aqui de selfie agora com modo retrato para a gente ver como é que ficou o recorte, começando com o iPhone 14 Pro. Estou com uma luz forte atrás de mim, claramente está estourando ali no meu cabelo. Aqui a gente já passa para o iPhone 15 e mais uma vez o HDR inteligente aqui fazendo o seu trabalho. Vocês estão vendo que, embora a luz continue forte ali no meu cabelo, na parte da direita, ela não está mais estourada como antes. Eu vou voltar aqui para o iPhone 14 Pro e aqui a do 15. O recorte também me parece um pouco melhor ali na parte do cabelo. Olha só, tem até fios soltos ali voando do meu cabelo que haviam sumido na foto do iPhone 14 Pro. Aqui está a do 15 Pro. E por fim, a do 15 Pro Max. Realmente, a Apple prometeu um modo retrato aqui bem aprimorado e esses fios soltos ali, para mim, são emblemáticos do quanto que eles estão melhorando essa parte do recorte aqui, para a gente ter esses desfoques com um aspecto bem profissional nas câmeras dos iPhones. Bom dia, Brasil! Bom dia, Madrid! Agora, rapidamente, um teste aqui, andando pelo centrinho da cidade, com um iPhone 14 Pro e aqui com um iPhone 15 Pro, vou alternando o áudio entre eles para onde eu estiver olhando aí, também vou botar um íconezinho no vídeo, é para onde vocês estão ouvindo o áudio. E ele está aqui numa situação de amanhecer, não sei o quão diferente que vai ficar esse vídeo, mas a gente vai fazer esse teste aí também, testando um pouco a estabilidade, a qualidade do áudio. Vamos ver como é que fica a imagem, se tem alguma diferença significativa, porque, como a gente sabe, as câmeras frontais desses aparelhos não mudaram muito este ano, mas fica aí o teste prático para vocês. Que tal? Alguma melhoria? Saindo de dia e indo para a noite, vamos conferir aqui se houve melhorias no modo noite desses novos iPhones com fotos em bem pouca luminosidade. Aqui a gente já começa com um exemplo extremo, nada do que vocês estão vendo eu estava vendo com os meus próprios olhos, esse lugar estava praticamente todo escuro, foram exposições aqui de 3 segundos em cada uma dessas fotos aqui, tirada com a grande angular dos iPhones em modo noite. Então começando com o iPhone 14 Pro,
Aqui o iPhone 15, voltando aqui para o 14 Pro, achei ela um pouco mais nítida do que a do iPhone 15. Aqui a gente está vendo algumas coisas meio tremidas na foto, pode ser uma coisa da captação, mas vale constar. Aqui a do 15 Pro, sem dúvida nenhuma, a melhor de todas até aqui. E por fim a do 15 Pro Max, que deve ser virtualmente idêntica à do iPhone 15 Pro. Esse próximo exemplo aqui com o modo retrato ainda era noite, mas havia luminosidade suficiente para ele não dar o kick-in, ou seja, ele não ligar o modo noite dos iPhones. Então foi tirado com o modo retrato dos 4 iPhones, com baixa luminosidade, mas não tão baixa assim. Então, sem modo noite ativado aqui. Começando, é claro, com o iPhone 14 Pro, belo recorte, belas imagens, belas cores. Aqui a foto do iPhone 15, um pouco mais soft do que a do 14 Pro, depois a do 15 Pro, e por fim aqui a do 15 Pro Max. Realmente, 15 Pro e 15 Pro Max, a menos que a gente entre nas diferenças aqui das teleobjetivas, que a gente vai falar daqui a pouco, vocês podem esperar fotos idênticas, porque não tem diferença realmente nenhuma entre elas. A brincadeira com o modo retrato à noite fica mais desafiadora nesse exemplo aqui. Aqui sim, embora o fundo da foto esteja muito claro, a parte onde o Edu estava extremamente escura. Então, ele ligou aqui o modo noite com essa foto do iPhone 14 Pro e eu quero que vocês observem que ali sobre o casaco do Edu há um reflexozinho, que foi uma coisa que eu não havia citado aqui, que a Apple também promete ter melhorado nos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max. Ela colocou uma nova cobertura sobre as lentes para evitar esse tipo de coisa. Vamos ver se a gente enxerga isso nas fotos seguintes. Mas o mais emblemático é a gente olhar do iPhone 14 Pro para o iPhone 15, porque o iPhone 15 ele não dispõe de um scanner LiDAR. Então essa foto do iPhone 15 ela não ativou o modo noite porque o iPhone 15 não é capaz de tirar modo retrato com o modo noite ativado ao mesmo tempo devido à ausência do scanner LiDAR. Ainda ficou uma foto ok, mais uma vez aqui, 14 Pro versus 15, ficou uma foto ok, mas ela não tem as duas tecnologias ligadas ao mesmo tempo. Aqui passamos para 15 Pro e olha só, tá lá as bolinhas verdes iguais, então essa questão aqui do antirreflexo não fez diferença nessa foto. E por fim, 15 Pro Max. Nesse caso até tivemos uma diferença aí na tonalidade de cores. Achei a foto do iPhone 15 Pro Max bem melhor aqui do que a do iPhone 15 Pro. Passando agora aqui para um teste com o modo cinema dos novos iPhones, aqui a gente não vai fazer um comparativo de imagens, porque realmente é muito difícil de você captar duas coisas idênticas e fazer esse comparativo, mas podemos esperar também melhores imagens e um recorte melhor, mas tem uma diferença prática na captura do modo cinema que eu vou mostrar para vocês aqui em um rápido demo aqui na câmera superior. Então esse daqui é o iPhone 14 Pro, eu vou colocar aqui, observe que eu posso trocar aqui da câmera 1x para a 3x para a tela objetiva, vai ficar horrível aqui nesse cenário, mas no momento que eu coloco para gravar o modo cinema, as opções somem e eu não posso nem dar um movimento de pinça aqui, ou seja, basicamente no modo cinema até então, no momento que você iniciava a gravação, não havia controle de zoom. Aqui no iPhone 15 Pro a coisa muda de figura, então mais uma vez eu posso trocar de câmera aqui antes de iniciar o vídeo modo cinema, mas quando eu inicio o controle continua presente aqui, então posso trocar de uma para outra, bem como fazer um zoom aqui bem suave se eu quiser. Então ele agora suporta zoom em modo cinema e tá aí um demo também mais prático para vocês. Olha só pessoal, estou agora aqui usando o modo cinema no iPhone 15 Pro com foco no Edu, vou passar agora o foco lá para o Diogo. E uma coisa que a gente pode fazer agora aqui no iPhone 15 Pro é isso daqui, ó. Usando o movimento de pinça, estou agora dando zoom no Diogo, uma coisa que não era possível fazer antes. Vou voltar agora aqui o zoom aberto e trocar de volta o foco aqui para o Edu. Mas tem uma outra novidade relacionada aqui com o modo cinema, que tem a ver também com o modo retrato para fotos nesses novos iPhones, a gente capturou nesse mesmo lugar. Primeiro vamos para um comparativo aqui dessas fotos. Essa daqui é a foto de modo retrato tirada com o iPhone 14 Pro. Depois temos aqui a foto do iPhone 15, inclusive achei claramente superior aqui em termos de HDR no rosto do Edu. Olha como de novo está estourando mais aqui no 14 Pro em relação ao iPhone 15, recorte também muito bem feito. Aqui 15 Pro. E, por fim, 15 Pro Max. Mas vocês viram em todas as fotos que o foco está no Edu. E agora a gente pode alterar o foco dessas imagens. Então, olha só, estou na mesma foto aqui que eu estava mostrando para vocês. Vamos editar essa imagem e logo a primeira área aqui é a do retrato. Uma coisa que a gente pode ajustar, é claro, é a profundidade aqui, tal como já era possível antes. Podemos até desativar o modo retrato aqui para deixar quase tudo em foco, e vou deixar aquele bem drástico, simulando aqui um f1.4, e vocês estão vendo agora que tem um quadradinho amarelo aqui, que eu posso então tocar no Diogo.
Então agora o foco foi lá para o Diogo e o Edu ficou aqui desfocado na parte da frente. É uma das novidades aí em fotografia computacional que a Apple está trazendo este ano. E não só isso. Agora, quando você aponta um dos iPhones para uma foto usando o modo de foto normal e ele detecta a presença de uma pessoa, ou pode ser um cachorrinho, um gatinho, que seria legal de capturar em modo retrato, você tira uma foto sem ter ativado o modo retrato, mas ele aparece automaticamente um Fzinho no canto da tela, indicando que ele também está registrando os dados de modo retrato, que você pode fazer exatamente o que eu fiz agora aqui e ativar a profundidade de campo depois, inclusive alterando o foco para onde você quiser. Isso aqui é muito fantástico e vai realmente melhorar muito a experiência aqui com o modo retrato nos novos iPhones. Mas vamos agora para alguns comparativos aqui sobre distâncias focais desses iPhones. Lembrando que no caso do iPhone 15 a gente tem uma ultra angular 0,5x e uma grande angular 1x. Só que ela agora é de 48 megapixels e a Apple trouxe para os iPhones 15 e 15 Plus uma coisa que já tinha permitido fazer nos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, que é você cropar a foto no sensor. Não é um crop digital, não é um zoom digital, ele está usando uma parte do sensor de 48 megapixels para gerar uma foto de 12 megapixels com um punch de 2x, como se você estivesse usando uma teleobjetiva de 2 vezes e o resultado é, na prática, como se fosse realmente uma distância focal extra de 2 vezes. Então, na prática, a gente tem nos iPhones 15 e 15 Plus, pela primeira vez, uma teleobjetiva de 2 vezes. E a partir dali, você pode estender isso a um zoom digital que vai até 10 vezes aqui no caso do iPhone 15 e 15 Plus. Passando para o iPhone 15 Pro, a gente tem, de novo, ultra angular 0,5x, principal 1x, que pode ir também aos 2x, mas ela agora, a Apple também até brincou aqui com distâncias focais intermediárias de 1,2 e 1,5x, que eu vou mostrar para vocês na prática já, além da teleobjetiva de 3 vezes. Então a gente também pode ir de forma digital até 15x. Já no iPhone 15 Pro Max, ultra angular 0,5, grande angular 1x, 1,2x, 1,5x, 2x, a teleobjetiva já pula lá do 2 para o 5x e a gente tem um zoom digital que vai até 25 vezes. Então olha aqui na prática, esse daqui é um iPhone 15 Pro, a gente tem a 0,5x, a gente tem a 1x e ele já indica ali 24 milímetros. Eu posso tocar de novo em cima de 1x para passar aqui para 28 milímetros, que é 1,2, 35 milímetros, que é 1,5 e se eu tocar de novo ele volta para 24 milímetros, que é 1x. Aí temos o 2x e a câmera teleobjetiva de 3 vezes, bem como esse ajuste fino aqui, como eu falei para vocês, que vai até 15 vezes, no caso aqui do iPhone 15 Pro, e até 25 vezes no caso do iPhone 15 Pro Max. Então, com essa nova brincadeira aqui que a Apple fez de distâncias focais, a gente pode quase dizer que esse iPhone aqui tem, sei lá, 6 ou 7 câmeras em uma. Primeiro exemplo, então, aqui da brincadeira de distâncias focais com o iPhone 14 Pro, 0,5, 1x, ele não tem as intermediárias, então vai aqui para 2x e por fim a teleobjetiva dele aqui de 3 vezes. Já o iPhone 15 é mais limitado ainda, a gente tem a ultra angular, a grande angular e por fim a 2 vezes aqui o punch no sensor de 48 megapixels. No 15 Pro, como eu falei para vocês, a gente tem como se fossem 6 câmeras em 3 lentes, então ultra angular, grande angular 1x, 1,2x, 1,5x, 2x, e por fim a teleobjetiva aqui de 3 vezes. 15 Pro Max também 6 opções, ultra angular, grande angular 1x, 1,2x, 1,5x, 2x e agora a gente vai ser dramático aqui para 5x. Olha só o corte, a aproximação que a gente deu tirando a foto exatamente do mesmo lugar. E só para comparar essas 4 últimas fotos aqui com mais aproximação, essa daqui é do 14 Pro em 3x, a do 15 em 2x, a do 15 Pro em 3x, e a do 15 Pro Max em 5x. Para esse próximo exemplo aqui de uma foto de um relógio aqui de madeira, eu não vou passar por todas as distâncias focais, vocês já entenderam aqui a variação entre elas, então vamos direto para a foto final com a maior aproximação ótica desses 4 iPhones. Tá aí, portanto, a foto capturada com a teleobjetiva de 3 vezes do iPhone 14 Pro, depois o punch de 2 vezes do iPhone 15, aqui 3 vezes do iPhone 15 Pro, e aí eu quero comparar ele com os 3 vezes do iPhone 14 Pro, mais uma vez 14 Pro, e 15 Pro, temos mais detalhes ali no relógio, um HDR inteligente também funcionando muito bem aqui com a teleobjetiva, e por fim passamos aqui de 3 vezes para as 5 vezes do iPhone 15 Pro Max. Bela foto.
Aqui agora um exemplo bem drástico do quanto que a gente pode passear pelas distâncias focais. Eu vou mostrar aqui as fotos do iPhone 15 Pro Max e lá no final a gente compara os 4 aparelhos, mas essa daqui é a ultra angular. Aqui a gente passa para 1x, 1,2x, 1,5x, 2x e agora a gente já pula aqui para o 5x, até então a gente está em distâncias óticas. Agora eu vou passar aqui para 15x já digital com o iPhone 15 Pro Max e por fim o máximo dele que são 25 vezes aqui de ampliação digital com o iPhone 15 Pro Max. Vamos agora comparar os máximos dos 4 aparelhos nesse caso aqui e vale considerar que a gente estava aqui a uma distância de mais ou menos uns 150 metros pelos meus cálculos dessa estátua. Essa daqui então é a foto de zoom máximo com o iPhone 14 Pro, ele tem uma tela objetiva de 3 vezes, então vai até esses 15 vezes aqui de zoom digital. No caso do iPhone 15 a gente só consegue ir até 10 vezes, mais uma vez usando aqui zoom digital. Olha como a pessoa ali em cima do cavalo está totalmente desconfigurada. Aqui a gente vai para o 15 Pro, mais uma vez aqui em 15 vezes de zoom máximo e de novo a do 15 Pro Max aqui chegando a 25 vezes de zoom digital. E só para terminar esses comparativos aqui de distâncias focais máximas, também fizemos um exemplo à noite, porque isso combina não só as novas capacidades de software, né, de HDR inteligente, de Deep Fusion, de Photonic Engine, dos novos iPhones, mas também a questão das capacidades da teleobjetiva, especialmente do iPhone 15 Pro Max, que tem essa câmera de 5 vezes, com um sistema, até não citei aqui, mas ele tem um sistema de estabilização ótica aqui super avançado, que a Apple chama de 3D, porque ele se move não só para os lados, para cima e para baixo, mas também para frente e para trás. É um dos sistemas de estabilização sensor shift, né, diretamente no sensor da câmera teleobjetiva, mais avançados que já foi colocado no smartphone. Isso é muito importante quando a gente tira fotos numa distância focal tão grande. Essa, portanto, é a foto tirada com a teleobjetiva de 3 vezes do iPhone 14 Pro. Ficou uma bela foto, nada a me queixar dela. No caso do iPhone 15, a gente se afasta um pouquinho, porque é o punch de 2 vezes, mas ainda assim ficou uma foto bacana e é desafiadora devido a esse poste de luz aí à direita, que gera esses flares todos. Aqui 15 Pro com 3 vezes, vou de novo comparar aqui 14 Pro com 15 Pro, e essa foto aqui pega aquela questão do contraste que eu havia citado para vocês devido ao estilo fotográfico que está configurado no meu iPhone 14 Pro. Levem isso em consideração e assim a gente vai do 15 Pro para o 15 Pro Max com sua câmera de 5 vezes. Que detalhes, que retenção aqui de realces aqui desse letreiro iluminado, realmente uma bela foto. Seguindo em frente, temos que falar aqui de modo Pro RAW, de fotos RAW nuas, cruas, fotos profissionais que você tem muito mais flexibilidade para editar, para recuperar realces, para recuperar sombras, para transformar e editar as cores do jeito que você quiser. Temos um vídeo aqui no canal todo sobre RAW. E a gente tem essas capacidades, é claro, nos iPhones, com exceção dos iPhones não Pro. Mesmo com esse sensor de 48 megapixels aqui do iPhone 15 e 15 Plus, eles não são capazes de tirar foto em modo RAW. E esse é o primeiro exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês de uma foto tirada à noite. Ok, foto tirada com a grande angular 48 megapixels em ProRAW aqui no iPhone 14 Pro. E tiramos também uma foto com o iPhone 15. Vejam que ela está com uma distribuição de luzes, inclusive muito melhor aqui do que o iPhone 14 Pro. Mas isso é uma característica das fotos em RAW. Justamente para dar essa flexibilidade, eu posso chegar nessa foto RAW e recuperar tudo isso, enquanto a do iPhone 15, como eu falei para vocês, não tem RAW, então o que tem aqui é basicamente o que eu posso fazer com ela, é muito pouco, senão eu acabo perdendo muito em qualidade de imagem. No caso do iPhone 15 Pro, olha só, muitos detalhes nessa imagem aqui, também no iPhone 15 Pro Max, talvez até um pouco melhor aqui do que do iPhone 15 Pro, mas essas fotos têm muitos detalhes guardados aqui, a gente tem muita flexibilidade, a gente também pode dar um punch aqui nesses 48 megapixels para tentar ver alguns detalhes delas. Ó, estamos aí vendo agora a mesma imagem zoom real, 14 Pro, aqui a foto do iPhone 15, um pouco mais distante e com algumas coisas estouradas ali devido ao fato de não ser RAW, iPhone 15 Pro, deixa eu botar um pouquinho mais para baixo aqui, e iPhone 15 Pro Max, uma foto realmente cheia de detalhes. Vocês veem que até essa parte aqui dessa luz que estava bem estourada na outra imagem foi mais retida aqui e o texto é possível de ser lido perfeitamente. Uma outra coisa que a Apple permite fazer agora aqui no iOS 17, quando a gente ativa RAW, essa daqui é o iPhone 15 Pro, se eu tirar a foto aqui eu estou tirando em RAW Max a 48 megapixels, mas a gente pode tocar e segurar aqui em cima e a gente tem novas opções aqui. Eu posso tirar em RAW a 12 megapixels, então eu continuo com a flexibilidade de RAW, mas eu não uso os 48 megapixels, fica um arquivo bem menor aqui para eu trabalhar, e a gente também tem o chamado REF Max.
HEIF, eu nem sabia que a Apple falava assim, ela usou essa pronúncia na última keynote, é um formato otimizado aqui da Apple. Se você deixar o seu iPhone configurado em alta eficiência, ele vai usar o HEIF. Se você usar o modo mais compatível nos ajustes, ele vai trocar aqui de HEIF para JPEG, mas é basicamente a mesma coisa, dois formatos equiparáveis de imagens comprimidas que não são em RAW, mas enfim, agora nativamente, se você tirar em HEIF Max aqui, você vai tirar em 48 megapixels, só que não em RAW. Tirei duas fotos aqui com RAW Max e com HEIF Max para a gente comparar as duas, ambas com o iPhone 15 Pro. Então tá aí, ó, foto tirada com o iPhone 15 Pro em RAW a 48 megapixels e a mesmíssima foto tirada em HEIF, que vocês podem ver que ela tem muito mais contraste, muito mais saturação, justamente porque isso já é aplicado nessas fotos que as pessoas não querem ter o trabalho de trabalhar com RAW. Então voltando aqui para o RAW e voltando aqui para o formato HEIF, como eu falei, muito equiparado ao JPEG, é uma foto mais pronta para você simplesmente tirar, fazer ajustes menorzinhos, você não tem toda a flexibilidade do RAW, mas já fica pronta para você manipular e fazer o que você quiser com ela, postar nas redes sociais, enfim. E só dando um zoom aqui nesses 48 megapixels, vocês veem que é tudo retido aqui no RAW e também é retido no HEIF, embora ela tenha aqui, como eu falei, já é uma foto mais pronta para você fazer o que quiser, então ela tem aqui um sharpening, né? Uma nitidez exagerada, eu não curto muito isso, que não existe no RAW. Os detalhes estão ali, é uma foto em 48 megapixels, mas ela tem ali um pouco de exagero de processamento típico de smartphone. E por fim, para a gente finalmente terminar esse comparativo aqui, um pouco mais de macro, fotos que a gente tirou aqui em estúdio com luz perfeita, mas para a gente realmente ver se há uma diferença na captação da câmera ultra angular com capacidades macro desses iPhones. Começando aí com a foto de um conector de um microfone de lapela iPhone 14 Pro, com o foco ali bem nessa coroa ali dourada. iPhone 15, que não tem capacidade macro, mas precisa constar aqui exatamente no mesmo enquadramento. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max praticamente idênticos. Voltando aqui para o 15 Pro, vamos comparar com o 14 Pro. Sinceramente, eu acho que se não são idênticas, são negligentes aqui as diferenças entre os dois aparelhos. Vamos para mais um exemplo aqui. Essa daqui é a case Fine Woven da Apple, que a gente mostrou no nosso unboxing aqui dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, essa nova trama aí. iPhone 14 Pro, a foto do iPhone 15 só para constar aqui totalmente desfocado, na verdade o foco está lá no fundo da imagem. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, vocês veem que o foco está bem aqui na frente, nessa área frontal aqui da trama. E essa daqui é a foto do iPhone 15 Pro contra a do 14 Pro. Um ângulo um pouquinho diferente devido a esse reposicionamento das câmeras que eu já havia falado lá na foto do amendoim. E também uma tonalidade de cor também um pouco afetada aqui devido ao estilo fotográfico. Mas fotos aqui muito capazes também com a ultra angular em modo macro desses novos iPhones. Não senti tanta diferença aqui nesses exemplos, mas tá aí para o comparativo de vocês. Enfim. Vídeo longo, meus amigos, espero que a gente tenha dado uma passada interessante aqui pelos novos sistemas de câmeras e, de novo, eu repito o que eu falei lá no começo, é um comparativo de uma geração para a imediatamente sucessora dela, o que não é a realidade de muitos de vocês, por isso que as diferenças aqui acabam sendo, no geral, muito pequenas, salvo raros exemplos aqui, sei lá, com o HDR Inteligente 5, que em alguns casos fez muita diferença. Eu acho que o recorte do modo retrato também ficou muito legal e, claro, a diferença mais prática aqui da gente ter uma teleobjetiva de 5 vezes aqui para quem tem interesse em tirar fotos com essa distância focal faz toda a diferença no caso do 15 Pro Max. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, comentem, deixem joinha, enfim. E obrigado mais uma vez à Alu pelo patrocínio dessa nossa cobertura aqui. Agora vamos adentrar em alguns vídeos sobre Apple Watch Series 9 e Ultra 2, que também são lançamentos desta última leva de anúncios da Apple. Até lá. Tchau, tchau.